Bom dia, estamos aqui dando início à nossa escola dominical nesse improviso necessário. Na realidade, gostaria de começar lembrando vocês a necessidade que temos de gravar esses vídeos para podermos dar continuidade, principalmente às nossas atividades junto à igreja. É um momento difícil, é um momento complexo e não vou tentar explicar aqui, porque dificilmente conseguiremos encontrar razões ou os propósitos de Deus para essa situação. O que sabemos e devemos sempre trazer em mente é que Deus tem tudo sob seu controle. Aliás, essa é a razão, inclusive, do estudo que estamos fazendo. Eu, o reverendo Igor, estamos nos esforçando por colocar nas mãos de vocês o conteúdo, mesmo o conteúdo que temos na igreja. Agora, infelizmente, pelas mídias, porque não temos outra alternativa. E por isso eu quero convidá-lo, você que é aluno da classe de Antigo Testamento, a voltar a estudar e tomar em suas mãos a Bíblia, para que façamos esse estudo juntos. Estamos também pensando na hipótese de termos alguns estudos, na verdade, ao vivo, e se for assim, numa live, com certeza teremos que avisá-los sobre os horários de funcionamento. Há um colega meu que me fez uma pergunta há poucos dias, se nós devemos considerar esse tipo de reunião como culto. E a resposta é sim, porque o que demanda, na verdade, o que determina o culto, não é necessariamente o local onde realizamos, e nem muito menos a nossa própria liturgia. O que determina o culto é basicamente a nossa atitude diante de Deus. A nossa atitude de fato de louvar e de benzer a Deus em comunhão. Claro que estamos com a nossa comunhão comprometida, mas podemos fazer isso em família e podemos fazer isso, claro, no espírito do que Deus nos permite nesta manhã. Vocês sabem que o nosso estudo tem como objetivo não necessariamente dar a vocês o conhecimento absoluto de todos os textos bíblicos, as histórias bíblicas, mas ajudá-los a entender, a compreender esses livros da Escritura. Aliás, esse é o propósito que nós, dessa reunião e até desse livro. Ele nos ajuda a compreender, inclusive, o que acontece conosco agora nessa crise do Covid-19. O objetivo realmente é ajudá-lo na leitura, no entendimento e também na aplicação do texto bíblico na vida de cada um de nós. Agora, como é que nós podemos aplicar, como é que nós podemos praticar aquilo que a Escritura nos diz se não entendermos? E como é que vamos entender se não lermos? Por isso é fundamental a sua dedicação na leitura, para que você alcance o entendimento e a partir daí você consiga colocar em prática os conhecimentos que você tem. Por isso eu quero começar com você, basicamente olhando para o livro de 2 Reis, que é o livro que deveríamos estar estudando nesta manhã, e vou pedir a você que o tenha em mãos, com a Bíblia aberta, e particularmente eu quero começar com a leitura do capítulo 8, verso de número 19. Aqui o autor diz: porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Veja bem, o texto do livro de Reis, ou a natureza do livro de Reis, é um conjunto de livros que são, na realidade, livros históricos. Esses livros históricos que narram histórias não estão aí apenas para, de alguma maneira, nos contar histórias. Esses livros não podem ser lidos como livros de histórias, mas como o que tem as suas, digamos, aplicações morais. Mas eles são, na verdade, histórias cuja intenção é revelar a Deus e revelar a vontade de Deus para todos nós, para que consigamos viver conforme a vontade dele. E é nesse aspecto que nós devemos ler, de fato, esse texto. Aliás, já partindo exatamente desse texto que lemos no capítulo 8, nos dá a entender que um dos pontos centrais, se não o ponto central do livro de 1 Reis e agora também do livro de 2 Reis, é exatamente a sua referência, o seu ponto de referência a partir da aliança que Deus estabeleceu, sempre aqui referindo-se à aliança feita com Davi. Então vocês podem perceber que o texto que lemos aqui no capítulo 8 trata exatamente do momento onde Deus
traz a destruição da própria dinastia de Acabe e seus descendentes, cumprindo inclusive a promessa que havia feito no primeiro livro de Reis, quando na verdade ele tomou a vinha de Nabote. E nessa condição, o texto diz, ou, na realidade quem é perseguido e que de alguma forma é morto pela ação do rei Jeú, são exatamente o rei do Reino do Norte, como conhecemos, e do Reino do Sul, que praticamente sabemos nessa ocasião estavam reunidos, digamos assim, e foram, sem dúvida alguma, destruídos pelo poder de Deus. Nesse caso, o texto diz, no verso 19, que Deus, na verdade, decidiu não destruir Judá e a descendência de Davi pela promessa que havia feito, pela aliança que havia feito com Davi. Se você caminhar um pouquinho na sua Bíblia, por exemplo, no capítulo 14, no verso de número 3, você vai perceber que ali também a referência é a mesma. No capítulo 14, verso 3, está escrito assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Percebam bem, a referência aqui é sempre a Davi. Davi como o pai. Capítulo 16, verso 12. Há uma repetição exatamente dessa ideia. Veja bem, ele diz: tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi, seu pai. Se você caminhar um pouco mais no capítulo de número 18, no verso de número 3, a mesma referência. Agora, se referindo ao rei Acaz, ele diz: fez ele o que era reto perante o Senhor, na verdade Ezequias, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Isso se repete em alguns ou vários textos dentro do livro de Reis. Capítulo 21, verso de número 34, 21, verso 7, está assim: também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi em todas as tribos, porém o meu nome para sempre, que é referência ao rei Manassés, portanto o rei que introduziu o ídolo dentro da casa do Senhor, mas ao introduzir o ídolo dentro do templo, a referência é mais uma vez a Davi. Como no capítulo de número 22 também, em que essa referência se faz mais uma vez, deixando claro no verso 2 que o caminho seguido por Josias era o caminho de Davi, seu pai. Ou seja, há claramente uma referência à aliança de Deus. Então, quando nós lemos o livro de 2 Reis, devemos ler sempre considerando que é um livro que descreve esse pacto, essa aliança que Deus estabeleceu. Ou, como já dissemos, a consequência dessa aliança. Ou seja, Deus estabeleceu uma aliança com Davi, Deus foi fiel a essa promessa, Deus cumpriu essa promessa, como lemos no verso 8, de capítulo 8, verso 19. Deus foi fiel a essa promessa, manteve a descendência de Davi, o trono de Davi, mas por outro lado, nós percebemos que o povo de Israel persistia, na verdade, em se conduzir dentro da idolatria, e por isso Deus traz esse juízo. A que juízo estamos nos referindo? Estamos nos referindo basicamente ao juízo de Deus em relação ao reino como um todo. O reino de Israel, como vimos no primeiro livro de Reis, o livro foi estruturado tratando narrativa do Reino Unido, do capítulo 1 ao capítulo 11, e do Reino Dividido, do capítulo 12 ao capítulo 22, no livro de 1 Reis. No segundo livro de Reis, o que nós temos é o reino dividido, a partir aqui da continuidade desse reino dividido, do capítulo 1 ao capítulo 17, e, digamos assim, uma sugestão de um dos autores, um reino sobrevivente, o reino que sobrevive do capítulo 18 ao 25 ser narrado e mostra como, na verdade, desapareceu com a queda em 722 a.C. do reino de Samaria, o reino do norte desaparece, e a queda de Jerusalém no ano 587, mas como Deus preservou o povo de Judá, Deus preservou o reino do sul por amor a Davi, ou seja,
tão somente por fidelidade à sua aliança. E é com esses olhos que nós devemos, de alguma maneira, nos aproximar, digamos assim, desse texto. Ou seja, nós devemos lembrar do livro de Reis como essa ação ou reação de Deus à resposta que o povo de Deus dá à sua aliança. Neste caso, a destruição, claro, do reino do norte e a preservação de Judá, mas embora sob cativeiro, agora sob cativeiro babilônico, conforme nós conhecemos, a própria Escritura nos narra. Isso já nos dá uma lição importante para aplicar nos nossos dias. É o fato de lembrarmos que Deus é, sim, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus de amor, mas Ele é um Deus para ser temido, ou seja, nós não devemos nos esquecer que esse é o Deus que devemos temer e honrar a sua aliança, porque na realidade essa aliança traz consequências sobre a nossa vida. Claro, não estou aqui querendo fazer essa aplicação direta ao problema que estamos enfrentando com o coronavírus, porque não temos como dizer se o ato de Deus nesse momento, através dessa enfermidade, é juízo, é graça, talvez ambos, e quais os motivos, quem cometeu o pecado, mas nós devemos lembrar que essa enfermidade nos traz um grande alerta, que para Deus é muito simples trazer juízo sobre nós. O que nós precisamos é temê-lo e sermos fiéis à sua aliança, para usufruirmos também da sua graça, da sua bondade e das suas bênçãos. Mas continuando então, dentro do livro de 2 Reis é importante também olhar para outro ponto aqui relevante. É que como no primeiro livro de Reis nós temos o ministério, ao final do livro, o ministério de Elias como profeta, o profeta mais importante que temos aqui no segundo livro de Reis é exatamente o profeta Eliseu. E o ministério de Eliseu é marcado aqui por vários sinais. Há uma demonstração de poder de Eliseu, seja fazendo o machado flutuar, seja na verdade multiplicando aqui o azeite da viúva, seja qual for o poder, mas ele na realidade traz consigo essa evidência e essa manifestação de poder que nós encontramos dentro do livro de Reis. Observe que, conforme fica claro no Novo Testamento, que Elias, na verdade, é uma figura, um tipo de João Batista. Isso é tomado lá nos evangelhos, inclusive citando o próprio Elias como essa figura, como, na verdade, um prenúncio acerca de João Batista, que vem, antes de Jesus, preparar o caminho, conforme diz o texto. Alguns autores entendem que Eliseu, então, nesse caso, também tem consigo um ministério que é uma figura, ou pelo menos um tipo do ministério que segue o de João Batista, ou seja, do próprio ministério de Jesus. O poder e a forma como ele atua é diferente daquele de João Batista, e diferente de Elias, desculpem. Elias vivia, na verdade, recluso e fora, né, do convívio social. Eliseu já vive dentro exatamente da sociedade. Os milagres e as ações de Elias demonstram uma certa compaixão da parte dele com as pessoas que sofriam necessidade, como provavelmente a sunamita. E nesses casos há uma espécie de identificação, segundo alguns comentaristas. Para nós, e aqui já adentrando, digamos, o texto, eu vou convidá-lo a abrir o capítulo 5 de 2 Reis. Para nós temos exatamente esse início de narrativa, Elias sendo tomado por Deus e Eliseu assumindo o ministério profético agora, e Eliseu pedindo a Deus uma porção dobrada do Espírito para que pudesse desenvolver a tarefa. E então o texto narra uma série de milagres realizados por Eliseu, para demonstrar o poder que agora estava sobre Eliseu e que Eliseu agora é o profeta de Deus. Observe, capítulo 4 fala do azeite da viúva que ele multiplica, fala da ressurreição do filho da sunamita, fala na verdade da morte na panela, quando na verdade ele de alguma forma livra o povo da morte naquela refeição e da fome, como ele supre de fome, sobre os pães no capítulo 4, e então essa sequência de sinais conclui-se com um sinal realizado por ele no capítulo 5, e aqui nós temos a conhecida história de Naamã. Naamã, conforme diz o capítulo 5, um comandante do exército sírio e que contraiu lepra, uma doença que na ocasião não possuía cura, e Naamã, na verdade, resolve
atender aqui a uma sugestão, a uma palavra de uma escrava israelita que ele havia levado para a sua casa, que comentou com a esposa dele acerca de Eliseu, e que Eliseu teria poder para fazer. Eu não vou repetir toda a história de Naamã, como Naamã desce, oferece riquezas ao rei de Israel para que o profeta de Israel, riqueza para os reis, para esse rei de Israel, para que o profeta de Deus pudesse curá-lo. Deus, e como esse rei entende que era um pretexto para levantar guerra e pôr fim à paz que haviam entre eles, e como na verdade Eliseu interfere, pede para que Naamã vá procurá-lo, forma como Eliseu não o atende pessoalmente, como ele determina que ele entre na água do Rio Jordão. Então toda a história os irmãos conhecem, é contada, recontada. Aliás, esse é um dos nossos problemas, como são histórias contadas para as crianças, nós às vezes reputamos essas histórias como histórias infantis, o que na realidade não é. Mais importante aqui é saber qual é o propósito então dessa narrativa, para que eu e você consigamos aplicar isso biblicamente. A história está aí, a história está posta, ela não tem uma lição moral, ela tem um caráter revelacional, ela revela quem é Deus. E é isso que eu gostaria de mostrar a vocês. Se você puder, no capítulo 5, entre a narrativa de Naamã, observe o que diz o verso 8. Quando o rei, na verdade, rasga suas vestes, dizendo que aquilo era um pretexto para estabelecer guerra contra Israel, por parte, claro, do reino da Síria, a resposta de Eliseu é a seguinte: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixe ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E aqui não existe nenhum ponto de arrogância por parte de Eliseu. Eliseu não está aqui, digamos assim, arrogantemente apontando para o seu poder. O papel de Eliseu é mostrar que existe Deus em Israel. Existe um profeta de Deus, existe alguém que fala em nome de Deus e age em nome de Deus. Deus está presente em Israel. É essa a intenção do texto. Por isso ele diz: saberá que há profeta em Israel. Observe o verso 15. Depois do milagre realizado, no verso 15, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Ele volta para presentear Eliseu, mas a palavra de Naamã é essa, ou seja, ele sabe que não há Deus senão em Israel. É essa a mensagem do milagre da cura de Naamã. Ou seja, é a demonstração de que existe um único Deus verdadeiro. Não há outro Deus. Só existe um único Deus. E não é apenas o Deus de Israel. Não há outro Deus senão o Deus de Israel. Todas as outras divindades são divindades, na verdade, pagãs, inexistentes, iberídicas, ídolos. É essa a conclusão de Naamã. Tanto é fato que no verso de número 17, como Eliseu não aceita o presente, não aceita, na verdade, o agrado que o Naamã queria lhe dar, ele diz Naamã no verso 17, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ou seja, ele decide de fato adorar a esse único Deus verdadeiro que o havia curado. E percebam bem, no verso 17, ele ainda diz que entrará na casa de Rimon, mas pede a Eliseu que o considere, que o perdoe, até porque essa adoração é uma adoração oficial na Síria, e portanto ele teria que, como comandante sírio, se submeter a uma ordem nacional, mas o Deus a quem ele adora está exatamente no verso anterior, ou seja, no verso 17, nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Esta é a mensagem central, digamos, desse capítulo, e de certa forma é aquilo que se revela nesse texto de 2 Reis. Há claramente uma disposição ou uma luta, um conflito entre o povo de Israel que serve ao Deus verdadeiro, mas que resolve adorar os deuses dos outros povos e submeter a essa idolatria. E a idolatria aqui é o tema dominante nesse livro, ou seja, a consequência do que Deus agora atribui ao povo de Israel, o desaparecimento do povo de Israel e a
cativeiro de ambos, e particularmente o cativeiro agora do povo da própria, digamos, do Reino do Sul, do Reino de Judá, é resultado, obviamente, dessa idolatria que, na realidade, o povo segue. Por isso a narrativa prossegue. No capítulo 8, temos aí uma longa narrativa que segue do capítulo 8 até o capítulo 12, se eu não me engano. E essa narrativa, ela, na verdade, demonstra claramente que existe é o fim como já disse, da dinastia de Acabe. Acabe se casou com Jezabel, teve um filho chamado Jorão, que governou no Reino do Norte após a morte de Acabe, e Atalia, também sua filha, se casa com Jeorão, agora rei do sul, ou seja, de Judá, no reino dividido. Deus levanta Jeú para destronar Jorão, e Deus também levanta, e também para trazer à morte Acasias, que era filho de Atalia, portanto neto de Acabe, e que governava no sul. Quem vai governar no lugar de Acasias é exatamente um dos seus filhos, que foi salvo da destruição, da morte, promovido exatamente por Atalia, para que ela pudesse governar. E essa criança, na verdade, cujo nome é Joás, é quem reina depois no Reino do Sul. Todos esses aspectos políticos estão envolvidos aqui, todos eles estão presentes aqui. Há dois aspectos, um deles que eu gostaria de ressaltar nessa narrativa, um deles já mencionei, que é a fidelidade de Deus à aliança, o verso 19 diz isso, que Deus não destruiu essa dinastia do sul tão somente por amor a Davi, por amor a esse pacto, essa aliança que fez, porque Deus é fiel a essa aliança. Essa é, digamos, a primeira parte um primeiro ponto importante, mas que nós já comentamos. E outro ponto fundamental, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é para o capítulo 9, quando, na realidade, veja bem, no verso 26, Deus traz a morte, aqui neste caso, ao próprio Jorão e à própria Acasias. E o texto diz no verso 26, tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor por meio de Elias. Essa palavra é a palavra que está em 1 Reis, capítulo 21, ou seja, quando Acabe tomou a vinha de Nabote, logicamente pelas artimanhas de Jezabel, e Deus prometeu por meio de Elias que ele destruiria a dinastia de Acabe. E é isso que está sendo citado aqui. Ou seja, tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma e lança neste campo segundo a palavra do Senhor. Essa foi a atitude de Jeú. Jeú está cumprindo aquilo que Deus determinou por meio do profeta Elias. E, claro, lançando o sangue de Nabote naquele campo em que ele havia tomado do próprio Nabote, lançando sangue não de Nabote, mas o sangue de Jorão, na terra que seu pai Acabe havia tomado do próprio Nabote. No verso 36, é bem mais impactante a narrativa, porque na realidade quando ele retorna, ele entra na verdade de Jezreel, Jezabel sai até sacada e então questiona o próprio Jeú, a quem Deus instituiu rei, por meio, claro, do próprio Eliseu, e ela é lançada então exatamente da sacada, morre e Jeú, na verdade, atropela, ou seja, na verdade o cavalo dele, a carroça dele para por cima exatamente da própria Jezabel. E no verso 34 diz que entrando ele, havendo comido, bebido, ou seja, depois que ele voltou, que ele na verdade, depois que ele entrou, depois que ele fez a sua refeição, disse, olhai por aquela maldita, referindo-se a Jezabel, e sepultai-a, porque é filha de rei, ou seja, ela mesmo sendo a mulher completamente amaldiçoada, ele ainda deve prestar a ela o respeito por ser ela filha de rei, e ela deve ser sepultada. E foram, diz o verso 35, a sepultar. Porém não acharam dela senão a caveira, os pés
e as palmas da mão. Por quê? A resposta está no verso 36. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse, e agora é na verdade Jeú afirmando isso. Esta é a palavra do Senhor, voltando ao texto lá de 1 Reis, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo, no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Provavelmente o que aconteceu é que Jezabel foi comida pelos cães na rua, e portanto seus restos mortais eram apenas a caveira, as mãos e os pés, porque o resto os animais tinham comido. Cumprindo aqui uma promessa que Deus havia feito a Jezabel, que da forma como o sangue de Nabote havia se derramado, naquele mesmo lugar, os cães lamberiam o seu sangue. Está lá no livro de 1 Reis. Ou seja, aqui o que nós temos que perceber é que nós não podemos, de fato, deixar de compreender que esse Deus a que nós temos servido é um Deus que inspira em nós, que necessita trazer de nós um temor. Temos que temer esse Deus. Deus não brinca com a sua aliança. Deus é fiel a ela, Deus vai preservar exatamente essa aliança conosco, mas a preservação da aliança não significa que Deus fique passivo diante dos nossos pecados, diante das nossas perversidades, diante das nossas ações que confrontam exatamente essa aliança. E é isso que temos que compreender. Não é possível o povo de Deus viver escorado na aliança, como se Deus jamais fosse agir, como se Deus não trouxesse juízo sobre o seu povo, como se nós estivéssemos isentos de qualquer disciplina da parte dele. É exatamente isso que o livro de 2 Reis nos mostra. É um Deus a ser temido, é um Deus que nós precisamos considerar como o único Deus que existe e, portanto, devemos temê-lo. E, finalmente, eu creio que esse livro termina com a palavra de esperança. Quando você chega ao final do livro, depois de narrar todos esses cativeiros, inclusive já tendo caído o reino de Samaria, como disse em 722, e agora também o reino de Judá cai, e, claro, sobra apenas o cativeiro. O livro termina exatamente com a forma com que o rei trata, na realidade, a Joaquim, que é o rei de Israel, mas que está em cativeiro agora na Babilônia. Diz o verso 27, bem no final do livro, capítulo 25, no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, e aí diz, Evil Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente, lhe deu lugar de mais honra do que os dos reis que estavam com ele na Babilônia, mudou-lhes as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dado subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias de sua vida. Ou seja, o livro termina com uma palavra de esperança para o povo de Israel. A palavra de que Deus, embora tenha lançado o povo de Israel em cativeiro, Deus não se esqueceu dele. E o Senhor, que é soberano sobre todos, inclusive sobre os corações dos próprios reinos que são adversários ao reino de Israel, o Senhor toca no coração deste rei para que haja benignamente para com o rei do reino de Judá. Ou seja, talvez esse seja um bom resumo para nós pensarmos no livro de Reis. Em primeiro lugar, lembrarmos que é um Deus de poder e graça. O ministério de Eliseu é um ministério de compaixão. Ele, na verdade, traz cura, traz, na verdade, alimento, traz, na verdade, subsistência. Essa graça de Deus manifesta através do seu profeta. Há um Deus em Israel, é isso que está sendo dito. É o único Deus verdadeiro, e interessante que essa profissão de fé é proferida por um comandante sírio, não por digamos aqui, por alguém de Israel, por um rei ou por algum sacerdote. É exatamente um comandante sírio que faz a confissão de fé dizendo: não há outro Deus senão o Deus de Israel. É um Deus de graça e misericórdia, mas ao mesmo tempo é um Deus para ser temido, é um Deus para que nós tenhamos a consciência de que precisamos cumprir fielmente a nossa aliança com Ele, respondermos positivamente a essa aliança, porque é um Deus que precisa ser temido. Deus, de fato, executa seu juízo, sua disciplina, sua correção,
e nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Foi o que ele fez, cumprindo inclusive a sua palavra para com Acabe, para com Jezabel, para com a descendência deles e para com todos aqueles reis maus que se levantaram para dar continuidade a essa idolatria. Há um outro ponto que eu gostaria de concluir, ou seja, há, na verdade, também essa palavra de esperança, um Deus no qual nós podemos esperar, e mesmo em meio à calamidade, devemos, de fato, aguardar fielmente, mas lembrar que existe um ponto fundamental em tudo aquilo que Deus tem demonstrado, em tudo aquilo que Deus tem revelado. Eu vou voltar aqui a mais um texto e dessa forma nós podemos terminar. Veja bem, quando você volta ao capítulo 12 do livro de 2 Reis, nós estamos falando do reinado de Joás. Lembre-se que Joás é o filho de Acasias, que foi, na verdade, morto por Jeú, e Atalia exterminou, na verdade, boa parte de todos os filhos do rei, exatamente para assumir o trono, e governou, usurpou esse trono. Depois ela é morta também, e só foi preservado, ou seja, sobreviveu Joás, porque ele foi ocultado, foi escondido exatamente no templo e guardado por um sacerdote chamado Joiada. E é exatamente isso que o texto diz no capítulo 12, no verso de número 1 e 2. No ano 7º de Jeú, começou Joás a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Então acrescenta, fez Joás que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ou seja, enquanto Joiada, o sacerdote, o conduziu, Joás procedeu corretamente. Mas veja bem, ele não foi íntegro. Diz o texto no verso 3 que tão somente os altos ele não retirou. Esse é um problema narrado no livro de Reis. Embora Joás tenha sido um bom rei, andado nos caminhos do Senhor, ele não foi íntegro, ou seja, ele não cumpriu isso integramente, perfeitamente, inteiramente. E o resultado sempre são consequências na vida das pessoas. Ou seja, é essa a nossa conclusão. Então, para os nossos dias, o que precisamos? Precisamos lembrar que em momento de crise como estamos, reclusos em nossas casas, preocupados com os nossos recursos financeiros, privados inclusive da comunhão da igreja, privados da comunhão familiar, vivendo essa ameaça sem sabermos exatamente como isso ocorrerá no nosso país. Quem será, na verdade, quem serão as pessoas que porventura virão contrair essa enfermidade e que possivelmente alguns deles se partirão, né? Serão levados, não sabemos, e é alguma coisa que nos preocupa, nos traz muita ansiedade nesse momento. Sobre o que devemos lembrar? Devemos lembrar que existe Deus, um único Deus verdadeiro. A esse Deus é que devemos servir. Lembrar que Ele tem uma aliança conosco, que Ele nos prometeu que se formos fiéis a essa aliança, Ele sim agirá conosco com benignidade. Ter no coração essa esperança e ter no nosso coração o temor desse Deus verdadeiro. É isso que eu gostaria de deixar com vocês. Que Deus os abençoe. Orem por todos nós. Orem então por sua família, pela igreja. Espero que em breve estejamos juntos novamente.